E aí dá para perceber, eu vou ter os 3 componentes da força com os 3 componentes da área, eu vou ter 9 componentes da tensão. Meu objetivo aqui é vocês saberem que tal de XY é diferente de tal de YX, né? Que é diferente de tal de ZX, né? Que é diferente de tal de YZ, né? Então, muitas vezes na graduação, você diz, a tensão, né? A tensão está aqui, ó. E aqui esses itens. Coloca aí qualquer coisa que não é, dá no mesmo. Não é dá no mesmo, não. Para a gente aqui, ó, esses índicezinhos aqui, ó, vão ser fundamentais. E o que eu quero, logo, que eu já tinha visto isso em março, é que vocês saibam identificar esses índicezinhos aqui. Porque eu vou precisar, e muito deles, nos capítulos posteriores. Então, não vou querer, na frente, que vocês me digam que tal de XY é igual a tal de YX, né? Ou colocar o tal e os índicezinhos aqui, ó, coloca qualquer coisa aí que não mude, não é bem assim. A gente já está vendo que, analisando aqui, ó, cada um tem uma combinação, ok? Então vamos ver como é que a gente identifica isso aí. Já vi, mas vou rever, né? Isso aí, ó, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um cubo aqui, um sólido, né? E eu vou identificar a minha tensão. Tensão. Puxa, deve ter uma forma de eu não precisar toda vez chamar isso aqui. Né? Não, a minha tensão, ó. Né? Esse primeiro índice aqui, ó, né? Esse primeiro índice aqui, ó, a gente identifica o plano onde a tensão está sendo aplicada, né? E esse segundo índice aqui, ó, identifica a direção da força. Né? Pronto, direção da força. Esse plano, para você analisar qual é o plano, você olha a direção da normal. Direção da normal. Normal. O que é isso aí? Por exemplo, esse plano aqui, ó, esse meu mouse vocês estão conseguindo ver, né? Esse meu plano aqui, ó, anormal, tá? Se não tiverem conseguindo, você me avise, viu? Esse plano aqui, a normal dele, a normal é perpendicular, né? Então, a normal dele, ela vai estar apontando, deixa eu ver aqui. Essa normal, ela vai estar apontando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá? Ela vai estar apontando para cá, ó. A normal. Isso aqui é a normal, né? Desse plano aqui, ó. Então, essa normal, se eu tô... Ih, sumiu. Essa normal aqui, ó. Né? Se eu tô no sistema Y, X, Z, né? Essa normal está apontando na direção Y, né? Na direção Y. Então, quer dizer que esse plano aqui, ó, é um plano Y, né? É um plano Y porque a normal dele está apontando na direção Y, né? Esse plano aqui, ó, é um plano X. Plano
X, porque a normal dele está apontando na direção X, né? Esse plano aqui, ó, saindo aqui dessa, né, daqui, ó, é um plano Z, porque a normal está na direção Z. Mas, professor, se ela apontar na outra direção, aí é outra coisa, né? Aí é onde a gente vai ver plano positivo e plano negativo, né? Esse plano aqui é um plano Y positivo, né? Plano Y positivo. Esse é um plano X positivo. E esse é um plano Z positivo. Agora, esse plano aqui, ó, aqui eu estou observando só o plano. Esse plano aqui, ó, vai ser um plano, dá para ver aí, né? Um plano X negativo, né? Porque ele está na direção contrária ao meu eixo X, né? Então, aí estão os planos que vocês confundem muito. Canso de ver gente dizer que esse plano aqui é um plano Y, né? Não é. Você olha o plano pela direção da normal. Canso de ver vocês identificando esse plano aqui, ó, como um plano X. Não é. É um plano Y. Esse plano aqui é um plano Y. Dúvida aí? Isso aqui eu já tinha visto, estou revendo, viu? Dúvida aí? Tranquilo. Se tiver dúvida aí, me fala, viu? Eu quero que isso aí fique bem claro para vocês, para não ter dúvida lá na frente, né? Vamos lá? Agora, eu vou apagar aqui, viu? Eu vou apagar aqui. Se precisarem que eu também se precisarem que eu espere um pouquinho, me fale aí que liga o microfone aí, me fale aí que eu aguardo, né? Então eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que apaga isso aqui, ó. Não sei não, né? A borracha tá aqui, ó. Ih, agora apagou tudo. Oh! Deixa eu ver se eu consigo. Não. Oi! Ctrl Z. Pronto. O que ele fez aqui? Voltou. Bom. E Del? Ah, foi, obrigado. Um ponto. Um ponto não, meio ponto. Meio ponto tá bom. Nesse curso à distância aqui, você for usar isso aí, eu acho que vocês não vão precisar nem fazer prova. Aqui, ó, eu vou tirar aqui esses planos. Opa! Eu vou tirar aqui esses planos aqui. Ó. Agora eu vou trabalhar com atenção, né? Vamos supor que eu aplique uma força, ó, querendo puxar essa face aqui, ó, tá? É. Aí eu quero saber essa tensão aqui, ó. Aí você vai analisar. A tensão, você tem a primeira aqui é o plano, e a segunda aqui é a força, a direção da força. Então, esse plano aqui, a gente já viu que esse plano aqui é um plano Y, porque a normal está na direção Y, plano Y, né? E a força, por que é que ele está saindo, rapaz? Plano Y. E a força está na direção X. E aí é onde aparece o tal de YX, né?
Se você analisar essa tensão aqui, ó, se você aplicar uma força aqui, ó, essa tensão aqui, ó, vai ser a tensão. Primeiro é o plano. Esse plano aqui é um plano X. E a direção da força é a direção Y. Observe que essa tensão aqui, ó, é bem diferente dessa aqui, ó. Plano Y. Né? Então, vamos acabar com essa história de coloca o talzinho lá e esses índices aí coloca qualquer coisa que dá no mesmo. Não é. Essa tensão aqui, ó, é diferente dessa aqui, ó. Tanto na direção como no plano, né? Se eu aplicar uma tensão nessa face da frente aqui, ó, essa tensão aqui, ó, o plano, dá para perceber aí o plano? Alguém pode dizer aí que plano vai ser esse? Nessa face aqui da frente? Ai, ai. Plano Z, ok. E a direção vai ser a direção X, né? Plano, tal dizer X, que vai ser diferente dessa daqui de cima, né? Se eu colocar essa tensão aqui, querendo puxar essa face aqui, ó, esse plano vai ser o plano X. E a direção também vai ser a direção X, né? Só que essas tensões em que o plano e a direção são, os planos e as direções são as mesmas, plano XX, por exemplo, esse aqui, ó, se eu quiser puxar essa face aqui para cima, aqui eu teria um plano Y e a direção Y. Essas tensões que o plano e a direção são iguais, isso a gente chama de tensões normais. Tensão normal. E a gente representa não com tal. Alguns autores representam por tal. Eu prefiro fazer a identificação e esse aqui a gente muda para o sigma. Né? Então, sigma, quando eu boto sigma, já estou dizendo que é a tensão normal. Essa aqui, ó, também vai ser ó, sigma x, x. Ou seja, tensão normal positiva, tensão normal negativa. Então, o sigma, o sigma, tensão normal, e esse tal são as tensões cisalhantes. Cisalhantes. Então, tal, os índices são diferentes. No sigma, os índices são iguais. Né? Ok, pessoal? Isso aí eu estou revendo. Se estão tendo alguma dúvida, vão falando que isso eu vou precisar e muito. Né? Na aula presencial, lá do sábado, eu levei um sólidozinho e a gente fez um exercício na sala e mostrando, identificando várias tensões dessa aí. Aqui não é possível a gente fazer, né? Aí tem o problema das coordenadas cilíndricas, que essa aí, aluno de graduação, corre como quem corre da cruz, como o diabo corre da cruz, é quando você bota a coordenada cilíndrica. E isso aqui eu também não quero. Eu quero que vocês tenham familiaridade de trabalhar com a coordenada cilíndrica também. Se familiarizar com isso aí. Por quê? Poxa, a maioria dos escoamentos que acontecem na mecânica dos fluidos são escoamentos em tubulações cilíndricas, tubulações com seções transversais, circulares, né? Então, se é circular, eu não vou usar x, y, z, né? Eu tenho que usar a coordenada cilíndrica, né? E na coordenada cilíndrica, eu vou ter, ao invés do x, y, z, eu vou ter eu vou ter o r, θ
Z, é diferente do X, Y, Z. Tem vezes que o aluno diz, professor, vamos traduzir isso aí para X, Y, Z. Não pode, rapaz. Não pode. Por quê? Porque num tubo circular, se a direção for essa aqui, ó, essa direção aqui é a direção radial, aqui é o raio zero e ela vai crescendo. Mas, professor, e a direção radial negativa? Não existe raio negativo. Você já viu um tubo com raio igual a -2? Não tem. Né? O raio é de 0 para cima, né? O menor raio que você é com um ponto, é o 0, né? Então, essa aqui é a direção radial. Quando você tem um escoamento, né? Um escoamento no fluido aqui, ó, aí você diz, tá, o fluido está escoando nessa direção. Quem garante? Será que não tem partícula querendo vir para cá, não? Não tem, não? Tem. Tem partícula querendo para tudo que é canto aí. Agora, a maioria delas pode estar para cá, né? Pode estar nessa direção aí, no escoamento de um tubo, de um cano, né? Tudo bem. Agora, que existe partículas querendo vir para cá, existe. Esse efeito, não, mas esse efeito aí pode ser desprezado. Depende. Se for um tubinho circular com diâmetro pequeno, não pode. Não pode, porque o atrito é grande ali, entendeu? Então, são essas considerações que eu procuro passar para vocês no curso de pós, entendeu? Esses detalhezinhos que são importantes, que muitas vezes, na graduação, a gente não leva em conta, né? Então, vem cá, e será que não tem aqui partículas querendo fazer isso? Querendo girar aqui, ó? Tem, também. Querendo girar. Tem partículas querendo fazer tudo que é tipo de movimento aí. Esses são os principais. Então, a gente tem que levar em conta. Então, quando você analisa o escoamento num tubo cilíndrico, existem três tipos de direções. Né? Tem essa direção aqui, ó, que é a direção Z, e ele estando na horizontal é essa aqui, ó. Tem essa direção aqui, que é a direção radial, né? E tem essa direção aqui, que é a direção θ, que é no giro, no giro. Então, com essas três aí, dá para você ter uma boa análise do escoamento num tubo cilíndrico, né? Ok, professor. Agora vem cá. E como é que ficam as nossas tensões? As nossas tensões continuam da mesma forma. Se lá no cartesiano ou no cubinho lá, o plano eu analisava quando a normal, a superfície, aqui vai ser a mesma coisa. Se eu pegar uma tensão, por exemplo, querendo puxar essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui, ó. Essa superfície aqui, ó. Se eu quiser puxar isso aqui para baixo, por exemplo, ó, isso aqui vai estar querendo puxar essa superfície. Está normal essa superfície aqui, ó. Então, essa superfície aqui está na direção Z, ó. Então, isso aqui é um plano Z, ó. Um plano Z, Agora, se eu analisar aqui dentro do tubo, aqui, ó, dentro do tubo, deixa eu fazer outro desenho aqui, ó. Se eu quiser puxar isso aqui para dentro, aqui, ó, isso aqui vai ser um plano R. Um plano R. O plano θ é um pouquinho mais complicado de ver.
Aí seria com o sólido que eu consigo mostrar. À medida do possível, eu vou mostrando isso aí. Mas o Z é mais fácil, porque ela é perpendicular. Se eu quiser puxar isso aqui para fora, não saiu perpendicular. Isso aqui, ó, é um plano Z. Então, se eu pegar aqui dentro do tubo ó, e aplicar uma tensão aqui, ó, que é o que o fluido faz, ó, quando tem o escoamento. Ó. Ele fica querendo arrancar essa superfície quando ele escoa. Se ele estiver escoando aqui, ó. Então, esse plano aqui, ó, é um plano R e a força está na direção Z. Ó. Então, RZ. Né? Se eu aplico uma força nessa direção aqui, ó, eu vou ter um plano Z e a força na direção Z. Né? Então, ó, tem o tal de RZ, tem o tal de ZZ, que esse aqui vai ser o sigma ZZ. Né? Então, vamos ter que nos acostumar com essas tensões, esses componentes de tensão. E a primeira coisa que eu vejo no meu curso é a gente se familiarizar com esses componentes da tensão, que é o que a gente vai precisar bastante. Então, chega lá na frente, quando a gente estiver na análise diferencial, aí eu pego e digo, ó, que tensão é essa que está usando aí? É um tal de XY, então tem uma tabela aqui com os valores dela, que você pode aplicar na equação. Não, é um sigma de um tal de ZR, aí é outra tabela. Então, essa identificação aí é importantíssima para mim, tanto em coordenadas cilíndricas como em coordenadas cartesianas. Isso aqui foi o slide que eu coloquei quando eu estou mostrando os planos, né? Os planos que eles são perpendiculares, ou eles obedecem à normal que é aplicada no plano, né? Aqui é um plano Y, aqui é um plano X, aqui eu já coloquei a tensão, tal de YX, ou tal de XY, tal de XX, etc. Aquele exercício que a gente fez no outro slide. E aqui estão o cubinho com as várias tensões, esse cubinho, todo o livro de mecânica dos fluidos tem esse cubinho aí, com os vários componentes. E eu vou querer que vocês identifiquem cada um deles. Aí no livro diz, então os componentes da tensão estão aqui. Aí o cara diz, tudo bem. Na diagonal são todos iguais, XX, YY, ZZ. Nesses aqui são todos com X iniciando. XX, XY, XZ. O outro com Y. YX, YY, YZ. Aqui eu botei aqui até tal de X, é YX. E aqui ZX, ZY, ZZ. Então, já identifiquei. Não. Eu quero que você me diga aonde é que está. Quem é esse aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse tal de X, por exemplo, esse aqui, ó, aonde é que ele está? No cubinho, onde é que ele está? Tal de XY. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse ZY, por exemplo. ZY, Z. Aqui, ó. Tem um na frente e tem outro atrás. E você saber onde é que ele se localiza, né? Isso aqui eu coloquei. Sim, aí as tensões positivas e negativas. Se eu tenho uma tensão, aqui eu tenho o plano e aqui eu tenho a direção. Quando o plano é positivo e a direção é positiva, ou o plano é negativo e a direção é negativa, esse plano é positivo, ou essa tensão é positiva. E quando o plano é positivo e a direção é negativa, ou vice-versa, essa tensão é negativa. Então, muitas vezes você pega
a tensão é igual a menos tal de XY igual a menos 10 newtons por metro quadrado. Aí o aluno disse, se é negativo, então quer dizer que essa tensão está agindo nessa direção. Não é nada disso. Cuidado com isso. Quem vai dizer a direção é esse cidadão aqui, ó, porque ele pode estar com um plano negativo, ele pode muito bem estar com um plano negativo e uma direção positiva. Essa tensão, ela pode muito bem ser essa aqui, ó. Pode ser essa aqui, ó, e está nessa direção. Né? Agora, pode ser também essa aqui, ó, né? Porque esse plano aqui é negativo. Né? Cuidado com isso. Esse sinal aqui ó, não quer dizer direção da tensão. Quer dizer, a direção da força que provocou a tensão. Né? Esse sinal aqui tem a ver com essa configuração aqui. Ó. Um é negativo e outro é positivo. Né? Cuidado com isso. Ok? Essa parte a gente também já tinha visto. E a lei de Newton da viscosidade. A lei de Newton da viscosidade, vou passar aqui, né? Em que a lei de Newton da viscosidade, em que quando você pega um fluido, aqui, ó. Botou um fluido aqui, ó. Eu queria pegar vou pegar uma linhazinha aqui. No mouse fica melhor. E quando eu puxo isso aqui, ó, quando eu puxo isso aqui, ele vai tender a esse comportamento. Epa. Ele vai tender a esse comportamento. Tá? Ou seja, ele estava assim, ele estava dessa forma, aqui, ó, né? Quando eu movimentei aqui, apliquei a força, quando eu apliquei a força, a força aqui, ó. Ele tendeu a ter esse comportamento aqui. Ó. E aí gera-se um perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade é um dado interessante que vocês precisam muito e não se preocupam. A distribuição de velocidade, perfil de velocidade, são aquelas setinhas. Né? O perfil de velocidade, para esclarecer bem, é que você representa cada velocidade por um tamanho de seta. Essa velocidade aqui tem um valor. Essa velocidade aqui, ó, o 1, o 2, tem outro valor. O tamanho da seta é diferente. Essa velocidade, o 3, tem outro valor. Né? Então, isso é que a gente chama de perfil de velocidade. Quando você movimenta esse fluido, você imaginando o fluido como sendo várias camadazinhas, várias lâminas, umas sobre as outras, várias lâminas sobrepostas, a lâmina que está adjacente à placa móvel, ela se move com uma velocidade maior. Né? Olha a velocidade aqui, ó, U. A lâmina que está adjacente à placa fixa, ela se move com uma velocidade menor. Aqui até zero, né? E ela vai crescendo a velocidade à medida que você vai se aproximando da placa fixa. Né? E aí, essa mudança de velocidade, essa variação de velocidade, é que a gente chama de distribuição
distribuição de velocidades né? Ou perfil de velocidades, né? Aí o que é que você faz? Ó? Como aqui eu tenho uma distância y, ó, essa velocidadezinha aqui, ó, tá essa altura, né? Y. Essa velocidade aqui, ó, tá nessa altura y. Então, para cada velocidade, ela está em função do y, né? E aí você pode ter uma equação que represente essa variação. Quando essa distribuição obedece uma distribuição linear, como é o caso desse desenho, né? Eu vou ter U igual a y mais b, onde A e B são os coeficientes da equação, mas você tem U em função do y, né? Então aí, distribuição de velocidade, perfil de velocidade, né? E aí, lá em março, eu não vou mais deduzir a equação, eu vou só pegar ela pronta, eu chego na lei de Newton da viscosidade. Foi o que Newton fez. Ele pegou, ó, analisou essa distância aqui, ó, essa distância aí, que ele chama de delta L. Ele representou essa força com dF. Quando você bota essa força, essa placa se move com a velocidade du. E aí, ele disse o seguinte, ele chamou esse ângulo aqui formado aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de dρ de alfa, né? E esse dρ de alfa, ele chamou de ângulo de deformação. Ângulo de deformação. Esse dρ de alfa é o mesmo daqui, ó. Dρ de alfa. Ou seja, Newton aplicou uma força dF que gerou uma velocidade du, que gerou uma distância dl dessa deformação daqui para cá, ó. E é a mesma coisa daqui para cá. E também gerou um ângulo de deformação, né? De alfa, né? Aí ele disse o seguinte, todo fluido em que a taxa de deformação for proporcional à tensão gerada, e se aplicou uma força, vai ter uma tensão, né? Então, ele disse que o fluido vai levar o nome dele, ok? Então, ó, ele disse que quando você aplica essa força, você vai gerar uma tensão, né? Aplicou uma força, tensão não é força, a relação em força e área, né? Daquele desenhozinho que a gente fez lá, da força e aqui a áreazinha, né? A força e aqui a área, né? Ele disse que quando você tem a tensão gerada por essa força nessa área, quando for proporcional à taxa de deformação, olha, não esqueça, quando você apresentar taxa, sempre vai ser a derivada daquele parâmetro que você quer a taxa com o tempo. Por exemplo, taxa de força, dF dt. Pronto. Taxa de área, dA dt. Taxa de temperatura, dt dt. Taxa de comprimento, dL dt, que é a velocidade, né? Taxa de velocidade, dv dt, que é a aceleração. Então, sempre, qualquer parâmetro que você relacionar com taxa, vai ser a derivada desse parâmetro com relação à derivada do tempo. Então, ele disse que ele relacionou a tensão com a taxa de deformação. Taxa de
deformação. Ou a taxa do ângulo de deformação. Aí ele disse, ó, isso aqui vai proporcional a d alfa dt. Todo fluido que obedecer isso aqui, ó, ele disse, vai levar meu nome. E é justo, né? O homem pensou na coisa, né? No negócio, tem que levar o nome dele mesmo. E até hoje leva o nome dele, que são os fluidos newtonianos. O que são os fluidos newtonianos, professor? Aqueles em que a taxa ou a tensão cisalhante, essa tensão aqui, ó, é proporcional à taxa de deformação. O quanto esse ângulo alfa aqui, ó, de alfa aqui, ó, varia com o tempo, né? Aí o que ele fez? Ele procurou eliminar essa taxa, essa proporcionalidade aqui, ó, e chegou numa equação. Essa equação é que eu não vou deduzir, e se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, eu já deduzi lá em março, né? Que é a lei de Newton da viscosidade. Então ele tinha isso aqui, ó. Ele tinha isso aqui. Fluidos newtonianos. E tirou essa proporcionalidade, chegou nisso aqui, ó. E aqui a lei de Newton da viscosidade. Essa é a equação que é usada até hoje. Como a gente vai trabalhar com fluidos newtonianos e com fluidos não newtonianos, eu vou ter fluidos, vou estudar também fluidos, em que isso aqui não é obedecido. Em que a tensão cisalhante não é proporcional à taxa de deformação. O exemplo que eu antecipei, o fluido de Bingham, que você puxa a pasta de dente lá, ela não sai do canto. Quando chega num determinado valor limite, aí ela sai. Ela escoa como se fosse um fluido qualquer. Entendeu? Aí o Bingham chegou e disse, o nome até interessante, né? Parece apelido de jogador de futebol, né? Mas é o nome do cara, né? Bingham. Passa a bola aí, Bingham, né? Então, e é um fluido altamente conhecido, altamente estudado. Eu tô brincando com o nome dele porque ele já morreu, né? Se bem que eu tenho medo de brincar com esse pessoal aqui. Mas é um dos fluidos conhecidos, onde isso aqui não é obedecido. Então, dos objetivos do curso é a gente se familiarizar a trabalhar também com os fluidos não newtonianos. E aí, ó, aparece o Newton tirou a proporcionalidade, apareceu a viscosidade absoluta. A viscosidade absoluta, que ela é dada em, não sei se lembram, em oase, que é o grama por centímetro por segundo, Oase, que é em francês, não sei que homenagem foi essa aí. E uma unidade muito conhecida é a fração dela, que é o centipoase. Que é o CP, que é igual a 10 a menos 2 poase, Bem, aí essa viscosidade aqui, ó, é aquela famosa viscosidadezinha que você pega o óleo do carro lá quando sai, pega no dedo lá e vê se ele está agarrando ou não, né? Quanto mais viscoso maior o valor dessa viscosidade, E ela é inversamente proporcional à temperatura.
Ou seja, quando você tem, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Se você tiver aqui, ó, se você tiver aqui o gráfico de viscosidade. Eita, nós. Viscosidade. Deixa eu ver aqui. Viscosidade com a temperatura, ela faz mais ou menos isso aqui, tá? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Isso aí se inverte nos gases. Quanto maior a temperatura, maior a viscosidade nos gases. Não vou entrar em detalhe disso aí. Isso aí já vai mais para termodinâmica. Aí, se eu for mexendo com isso aí, o curso vai virar termodinâmica. Então, eu tenho essa viscosidade absoluta, que ela é dada em grama por centímetro por segundo, e tem a viscosidade cinemática, que nada mais é, que a razão entre a viscosidade absoluta e o ρ. Então, se eu tenho a viscosidade, se isso aqui é a viscosidade absoluta dividido pelo ρ, então eu vou ter, grama por centímetro por segundo dividido pelo ρ, que é grama por centímetro cúbico. Aí, a unidade dela vai ser centímetro quadrado por segundo. E isso aqui é o que a gente chama de estuque. Estuque. Onde centímetro, ele está apagando, não sei porquê. Centímetro quadrado por segundo, que é o estuque. Onde uma unidade que a gente usa muito é o centestuque, que é o CS, que é igual a 10 a menos 2 estuque. Ok? Então, professor, qual é que é a mais usada? As duas. Muitas vezes você tem em função de limite, né? Você prefere dividir pelo ρ, aí depende. O que eu quero para meus alunos é que eles saibam trabalhar com uma e saiba trabalhar com as duas aqui, com uma e com a outra, né? Ok? Então, aqui, nós vimos aqui o fluido newtoniano. A definição é só que a taxa de deformação é proporcional à tensão, só isso aí, pronto. Quando você vai puxando lá, aquela taxa que vai deformando é proporcional à tensão. Só isso aí. Não tem outra definição. E os que não obedecem isso aí são os não newtonianos. Só que existe uma gama enorme de fluidos newtonianos. Muitos. A água, o querosene, o óleo, muito. Mas quando você vai para a pasta de dente, aí não é mais, né? Então, os fluidos não newtonianos, eles são bem específicos, entendeu? Não existe, assim, um modelo que englobe uma grande quantidade, não tem. Por exemplo, na prática, quando você eu sempre faço a analogia com a indústria do petróleo, eles usam muito, né? Você chega e diz, vem cá, esse óleo está saindo lá da plataforma tal, como? Está saindo misturado tal, quando a gente vai avaliar o escoamento dele,
ele tem esse resultado. Qual é o modelo reológico que você está usando? Não, ele se aproxima mais de potência, fluido de potência. Aí você tem que saber. Tem que saber o que é o fluido de potência. É um tipo de fluido não newtoniano. Garanto a vocês que dificilmente vocês vão encontrar na indústria de petróleo um óleo que tenha um comportamento próximo do newtoniano. Se existe, eu não vou nem discordar. Pode ser que exista, mas na maioria dos casos, principalmente o daqui da Bahia ele é bem viscoso, e eles utilizam sempre o modelo do fluido de potência, né? Aí o que eu quero de vocês? Vocês saberem, o fluido de potência então é esse modelo aqui, o fluido de Bingham é esse aqui, o Power Law é esse aqui. Então, alguns modelos, a gente se familiarizar com eles, né, e saber trabalhar, né? Não precisa avançar muito nessa análise reológica, que é quando a gente trabalha com fluidos também com fluidos que não são os newtonianos. Na graduação, a gente sempre só trabalha com newtoniano. Então, aqui a gente está mostrando. O do newtoniano, só isso aí. Tal proporcional à taxa de deformação. E o Newton, ele apresentou essa equação. Essa equação ainda pode ser mais simplificada. É porque, olha só, você poderia muito bem, nesse modelo, nesse desenho aqui, ó, esse perfil, ó, ser um perfil aqui, ó, parabólico aqui, ó, né? Não linear, né? Aí eu vou ter que saber que equação tá identificando esse perfil, para eu aplicar aqui, ó, né? Agora, o perfil mais simples é o linear, a distribuição linear, a distribuição de velocidade linear, né? E aí, essa parte também é muito usada na engenharia mecânica, em engrenagens. Engrenagem, vocês devem imaginar que quando você tem duas peças de ferro, de aço, né, para elas se contactarem, sempre tem uma lubrificação entre elas. Então, essa lubrificação aí, você tem um fluido entre duas peças. Muitas vezes, uma está fixa, a outra está se movendo, né? Um disco, por exemplo, e esse caso aqui, ó, uma fixa, outra está se movendo, e um fluido entre elas. Aí todo o princípio gira em torno disso aí, né? Esse fluido que você está usando aí nessa engrenagem é newtoniano ou não newtoniano? Aí vem a lei de Newton da viscosidade, se ele é newtoniano. Pronto. Aí pronto, só tem essa equação, né? Aí o que é que se faz? Quando a distância entre as duas placas é muito pequena, normalmente se aproxima essa distribuição aqui para distribuições lineares, né? Então, o que é uma distribuição linear? É quando a velocidade ela varia aqui, ó, ela varia linearmente, como está esse desenho aqui sombreado, né? Mas ela podia ser parabólica, podia ser de várias formas. No caso, vou passar aqui o slide, no caso do tubo circular, por exemplo, no caso do tubo circular, você tem aqui, ó, o tubo, e a distribuição para o escoamento laminar, ela é assim, né? Não é linear, né? E aí a gente vai ter que ver como é que se trabalha com essas distribuições, né? Então, deixa eu ver aqui se eu apago isso aqui. Pronto. Agora, quando eu tenho o caso da distribuição linear, né, que é aquele desenho que eu apaguei, em que
Aqui, ó, eu tenho esse Y. Eu tenho esse Y aqui, ó. E a minha velocidade, ela varia linearmente. Tá? Aqui é a velocidadezinha U. Tá? Aí, então, eu sei que a lei de Newton da viscosidade me diz que a tensão, aqui no caso, seria, se eu tenho esse plano aqui, ó, sendo um plano Y, né? E o escoamento está na direção X, né? Ela vai ser, a lei de Newton diz que isso aqui é du dy. Quando a distribuição é linear, o U varia de forma linear, obedecendo uma equação do primeiro grau, mais B. É? Eu quero ver como é que fica isso aqui, ó, com a distribuição linear. Aí vem as famosas, sempre quando você vai encontrar constantes, né, de uma equação diferencial, você vai ter que achar as condições de contorno. Isso aqui está tá se movendo com a velocidade U. Né? A velocidade máxima aqui é a velocidade da placa. A velocidade aqui é zero, porque a placa aqui está fixa. Né? Então, ó, quem vai ser A e quem vai ser B? Né? Aí você observa o seguinte, ó, quando... deixa eu ver essa distância aqui. Vou chamar de D. D. Quando Y é igual a D, a velocidadezinha vai ser igual a U grande. Né? Então, ó, quando Y, aqui, ó, a velocidade é a velocidade da placa. Quando Y é igual a zero, né? Aqui, ó, a velocidade é zero. É como se as camadinhas tivessem agarradas na placa. Quando lá em cima, as camadinhas estão agarradas na placa que está se movendo, né? Está se movendo com a velocidade U, né? Então, ó, quando eu aplico essa primeira equação aqui, ó, eu vou ter que aqui zero vai ser igual a zero mais B. Então, B é igual a zero. Né? B é igual a zero. Né? Então, isso aqui ó, vai ser igual a zero. Né? Já achei o B. Ó. Agora, e o A? Como é que eu vou achar? Eu vou aplicar a segunda condição de contorno. Então, aplicando a segunda condição de contorno, a velocidade vai ser U grande, vai ser igual a vezes B, né? Que é a distância, né? Y é igual a D, U é igual a U grande. Então, botei esse U aqui, ó, né? E esse D aqui, ó, né? E o B eu não coloquei porque o B é zero, né? Já achei. Então, eu sei que o meu A vai ser igual a U sobre D, né? E a minha equação para a distribuição linear vai ficar igual a igual a, ou U igual a U sobre D vezes Y, mais B que é zero, né? E o meu du dy, que é isso aqui, ó, du dy vai ser igual a du dy vai ficar o U sobre D. Né? Ou seja, a minha tensão, YX,
vai ser igual a Mi U sobre D. Quando você tem distribuição linear. Linear. Ok? Ou seja, lei de Newton da viscosidade, ou seja, antes, fluido newtoniano, tal, proporcional a d alfa dt. Newtoniano. Lei de Newton da viscosidade, tal de yx igual a mi du dy. Lei de Newton da viscosidade, quando a distribuição for linear, não precisa usar derivada. É só usar a velocidade da placa móvel e a distância entre elas, que a gente chama de folga. A folga. Ok? Isso que eu quero de vocês. Saber trabalhar com isso aqui. Porque lá, depois a gente vai trabalhar também com os não newtonianos. Ok? Ok. Dúvida aqui? O que eu quero de vocês aqui? Professor, você vai querer que a gente saiba fazer essa dedução aqui? Ó? Não, eu vou querer que vocês saibam aplicar essa equação. Dedução, não. Não precisa saber disso aqui. Agora, para eu mostrar isso aqui, eu tenho que dizer para vocês onde é que vem, né? Não vou chegar e dizer, olha, a lei de Newton da viscosidade é essa aqui. Agora, quando a distribuição é linear, você pode usar essa aqui. Por quê? Né? Engenharia é isso aí. Sempre tem um porquê. Não é jogar, não é cursinho pré-vestibular que você bota a equação lá, né, e bota os parâmetros e diz, vai usar isso. Não. Aqui a gente tem que ter os porquês. E é nos porquês que a gente faz a pesquisa, né? Os porquês. Não pode sobrar porquê. E aí, ó, aqui eu tenho esse gráfico que vocês usam muito, todo o livro de mecânica dos fluidos tem, que é a viscosidade, ou a viscosidade com relação à temperatura. Aqui tem a temperatura em Celsius e aqui está a viscosidade absoluta, e aqui tem outro com a viscosidade cinemática, né? Para cada linha dessa aqui, ó, eu tenho um fluido, né? Agora, observe que aqui embaixo, ó, você tem gases, ó, ela cresce um pouquinho, tá vendo, né? E as outras todas decrescem, que são líquidos, e aqui os gases. Aqui ele está só com o líquidos na viscosidade cinemática. Então, se eu quero achar a viscosidade do óleo de rícino está aqui, ó. É esse aqui. Óleo de rícino. Eu sempre falo esse óleo de rícino. O óleo de rícino está aqui, ó. Opa. Tá indo. Tá aqui ele, ó. Interessante, esse óleo de rícino. Eu já morei no interior e via muita gente usando esse óleo como laxante. O cara tava lá com prisão de ventre, tomava esse óleo de rícino, tem um gosto desgraçado, e aí você usava como laxante. Se eu quero usar um óleo de rícino não como laxante, mas como um lubrificante em algum lugar, eu tenho que ter a temperatura dele, ó, se for 40, eu venho aqui, ó, e aqui eu tenho 2,3.
E a unidade aqui, ó. Agora, observe, isso aqui, ó, vezes 10 a menos 1. Canso de ver vocês procurando esses dados em tabela, em Abacus, aí botam 2,3 vezes, só 2,3, multiplicando por essa potência aqui, ó. Não é da anterior. Aqui é 1 vezes 10 menos 1, aqui é 2 vezes 10 menos 1, 4 vezes 10 menos 1, 6 vezes 10 menos 1, 8 vezes 10 menos 1, 10 vezes 10 menos 1, que é 1. Se eu encontrar um ponto aqui, ó, vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Ó, né? Cuidado com isso aí. Então, aqui vai ser o 2,3 vezes 10 a menos 1 Newton segundo por metro quadrado. Que é a mesma coisa daquela unidade que a gente viu lá. Grama da próxima, grama centímetro por segundo. Aí é só fazer a conversão. E essa aqui é a viscosidade cinemática, que é essa dividida pelo ρ. Ó, isso aí foi a primeira aula, acho que foi a primeira aula que a gente viu, não sei se foi assim. Nós tínhamos chegado até aqui, em março, né? E estávamos resolvendo exercícios, né? Esse exercício aqui, eu acho que você já tem, já deve ter resolvido alguns. E o passo seguinte seria entrar na dinâmica dos fluidos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu não lembro qual foram os exercícios que eu resolvi. Ó, esse aqui, por exemplo, não sei se eu resolvi esse, mas eu tenho a distribuição de velocidade para o escoamento entre placas paralelas, né? Então, eu tenho duas placas paralelas, ó. Duas placas paralelas, ó. Aqui, ó. Que aqui não está muito bem paralela. Duas placas paralelas, onde H representa a distância entre elas. H. A origem é localizada na metade da distância. Então, aqui, ó, eu tenho meu Y. E aí, ele diz que a distribuição de velocidades é dada, a distribuição de velocidade é dada por essa equação aqui, ó. Dá para perceber que a velocidade está variando com o y, e numa equação do segundo grau. Ó. Então, isso vai ter uma distribuição parabólica. Parabólica, tá? Não vai ser linear. Tá? Ou seja, à medida que eu aumento o y, né, ou diminuo o y, né, eu vou ter uma velocidade dada por essa equação aqui. Ele diz que esse U máximo aqui, ó, esse U máximo é aqui no meio, ó, o máximo igual a 0,3 metros por segundo. Ele deu que H é igual a 0,5 milímetro. Ele quer saber a tensão desse espalhamento, ó, na placa superior aqui, ó. É como se fosse esse fluido estivesse querendo arrancar essa placa aqui. Ó. Aí a primeira coisa que eu pergunto é quais vão ser esses índicezinhos aqui, ó. Vê se vocês me respondem aí. Se aqui eu tenho minha direção Y e aqui eu tenho a minha direção X. Quem vão ser esses índices? Vai ser tal de XX, tal de XZ, tal de ZX, tal de YY, tal de ZY. Você tem duas placas. Diga aí. É de YX? Tal de YX? YX, concordam? Olha aí, ó. Isso aqui, ó, a tensão ela está atuando nessa placa aqui, ó,
Essa placa aqui, ó. Então, a normal dessa placa, a normal dessa placa, a direção da normal, ela está nessa direção aqui, ó. A normal. E essa direção aqui é a direção Y, né? Então, é o tal de Y. E a força que está provocando nessa placa aqui é uma força devido ao fluido que está se deslocando nessa direção. Então, tal de YX, é? E aí, como ele falou, faltou colocar aqui o fluido newtoniano. 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 Então, como newtoniano, eu tenho a lei essa aqui, ó, dy, e eu quero saber quem é o tal, determine, calcule a tensão de cisalhamento na placa superior. Então, ó, o Mi, esse Mi aqui, ó, ele disse que era a água e a temperatura. Sempre quando ele dá o fluido e a temperatura, ele está querendo achar o Mi. Mi da água a 15 graus Celsius. Aí é só ir naquele gráfico e eu encontro o Mi. Se eu tiver aqui, eu já digo. Então, esse Mi não é problema. Agora, esse aqui, ó. Que é só pegar a equação da velocidade, ó, em função do Y, e derivar. Né? Então, aí não pode ter dúvida, né, da derivação. Né? Mas, professor, essa derivação aí é cálculo diferencial, o fundamento. Quem tiver com deficiência disso aí, por favor, vê se consegue ajustar, que eu vou precisar e muito. Então, deixa eu ver se eu acho um espaço aqui, ó, como U é igual a... Vou colocar o U maiúsculo para evitar de colocar o máximo, menos... Aqui eu vou ter 4 U Y2 sobre H2, né? E aqui eu vou ter DU DY, que é o que eu vou precisar aqui, ó. Eu estou usando não coloquei o DRO aqui, porque o U está variando só com o Y. O DRO é quando ela varia com mais de uma, né? Então, essa derivada aqui, ó, vai ser igual a menos 8 U Y sobre H2, né? Não é isso aí? A derivada, que é o que eu vou jogar aqui, ó. Ok? Então, não tem dificuldade nenhuma. Sempre que a distribuição não for linear, é dada a equação da distribuição. É dada a função de U com Y. Quando a distribuição é linear, aí não precisa, porque é só você, a lei de Newton vai ser só o tal igual a μ, a velocidade da placa, dividido pela distância. Pronto. Aí não precisa, né? Agora, quando ela não é linear, aí eu preciso dar. Sempre é assim, tá? Então, agora é substituir esse U, que é 0,30, esse Y, que vai ser na placa superior, e vai ser o Y está partindo daqui, ó. Então, se o H é 0,5, o Y aqui vai ser 0,25, né? Porque o Y, ele está variando, ele diz que o H, considera os comentários, né? A origem é localizada na metade da distância entre elas, entre as placas. Né? Então,
eu vou ter que esse mi, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse mi, eu fiz essa questão já. Esse eu tenho. Aí a gente já dá o resultado, né? Não tenho aqui, mas eu posso encontrar a temperatura é 15 graus Celsius. O Mi da água a 15 graus Celsius dá 15 graus Celsius. 1,3 vezes 10 a menos 3. Vou colocar isso aqui. Colocar Mi da água. Esse aqui foi no gráfico. 1,3 vezes 10 a menos 3 Newton segundo por metro quadrado. Newton segundo por metro quadrado. Né? Então, ó, essa minha equação vai ficar o tal de yx igual a mi menos 8mi u y sobre H2. A equação do tal em função do y. Quando eu substituir o y, aí vai ser o tal na placa superior. Né? Então, observe. Eu vou passar aqui o slide, porque eu estou sem espaço. Né? Menos 8 u y sobre H2. Né? Eu vou ter o tal. Eu vou ter tal menos 8 mi u y sobre H2, né? Então, aqui, ó, ele está o tal em função do y. Né? E é o y. Né? Observe que a primeira conclusão que eu tiro aqui é que o tal está variando linearmente com o y, né? Uma variação linear. Né? Então, ó, se eu traçar aqui uma reta aqui, ó, esse tal, ele está sendo negativo. Né? Não quer dizer que a tensão está no sentido contrário. Né? Quem vai dizer o sentido contrário dela é esse índicezinho aqui, ó, esse X. Né? Então, aqui eu posso gerar uma distribuição, um gráfico de uma distribuição de tensão. Né? Olha, quando o y ele está acima da origem aqui, ó, né? Esse valor, se o y for positivo, ó, se o y for positivo, que é essa região aqui, ó, a tensão vai ser negativa, né? Tá? A tensão vai ser negativa. Esse lado de cá, a gente representa sempre as tensões negativas. Desse lado de cá, a gente representa sempre as tensões positivas. Então, ó, se a tensão é negativa, então para essa parte aqui, a distribuição vai ser do lado de cá. E ela é uma distribuição linear. Né? Linear. Tá? Então, olha, tensões negativas. Ok? Nessa placa aqui, ó,
Sim, eu vou continuar, né? Para y negativos, que vai ser essa região aqui, ó, y negativo, porque ele está crescendo para cá. Então, se y for negativo, essas tensões vão ficar positivas, né? Por causa desse menos aqui, ó. E como a distribuição é linear, ela não está variando. Aqui está o primeiro grau. Então, essa distribuição ela vai continuar assim. Tá? E aqui eu vou ter o meu positivo. E essa é a minha distribuição de tensão. Eu vi distribuição de velocidade. Aqui, ó, distribuição de tensão. Né? Uma distribuição linear. Uma distribuição linear por... Por que ela está sumindo, rapaz? Não sei. Uma distribuição linear porque esse tal varia linearmente com y. E ela em cima é negativo. Negativo sempre a gente representa na parte anterior do gráfico. Porque esse y aqui é positivo. E para cá, ó, ela vai ser com o y negativo, ela vai ser positiva por causa desse sinal aqui. Ó. Então, positivo está aqui. Ó. Agora, isso aí é a minha distribuição. Alguns livros representam isso aqui com as linhazinhas e tal. Não tem problema. Agora, a tensão nessa placa aqui, ó, vai ser nessa direção ou vai ser nessa direção? Que não tem nada a ver com esse sinal aqui, é? Aí você analisa. Esse plano aqui, ó, nessa placa superior, é um plano Y. Positivo ou negativo? Esse plano aqui, ó. Ela sai, rapaz. É um plano Y, positivo ou negativo? Ó, o Y está crescendo para lá, ó. Ela está contrária, tá vendo aí? Então, é um plano Y negativo. É? Para isso aqui ser negativo, essa direção aqui, ó, tem que ser, ó, positiva. Então, a direção da tensão aqui em cima, ela é nessa aqui, ó. A tensão gerada pelo fluido que está escoando aí, né? Pelo fluido que está aí, né? Agora, tá claro isso aí? Essa direção aí foi por causa desse sinal, ó, esse sinal. O plano é um plano Y, isso aqui é um plano Y, está perpendicular. Ó. A direção Y positiva está crescendo aqui, ó, para lá. Se ele está contrário, então ele é negativo. E para isso aqui ser negativo, esse aqui tem que ser positivo. Né? Nessa de baixo, ó, esse plano aqui, ó, é um plano Y positivo. Aqui, ó, tal, de YX, esse plano Y é positivo. Né? Para que essa tensão seja negativa, a direção também tem que ser positiva. Então, tanto em cima, foi que houve aqui, tanto em cima como embaixo, as tensões vão ter a mesma direção, para lá e para cá. E nada de dizer que quando a tensão está negativa, é com sentido contrário. Ok? E agora aqui, para fechar, é só eu pegar e substituir os valores e encontrar o valor da tensão. Tal de YX igual a... E esse sinal aí, professor? Deixa esse sinal aí, não se preocupe com esse sinal, não. Quem quiser dizer que é o sentido contrário, que diga, mas não é não. Então, menos 8. O Mi que eu achei foi 1,3 vezes 10 a menos 2 Newton segundo por metro quadrado. O maiúsculo foi daqui da 0,30. Foi 10 a menos 3. 10 a menos 3? Isso.
Mas isso aí vai mudar tão pouco que a gente nem leva em conta. Certo. 10 a menos 3. 10 a menos 1 a mais, 10 a menos 1 a menos, não vai fazer muita diferença. A velocidade aí vai ser 0,30 metros por segundo. E o Y, ó, ele quer a tensão na placa superior. Então, aqui vai ser Y igual a H sobre 2, positivo, né? Então, aqui, se o H era 0,5 milímetros, o Y vai ser 0,25 milímetros. E o H2 vai ser 0,5 ao quadrado milímetros quadrados. Lembrando que essa tensão aí, a tensão é força sobre área, deve dar Newton por metro quadrado ou alguma coisa parecida. E aqui já começa a aparecer, ó, segundo. Esse milímetro aqui cai com esse aqui, ó. E aqui, ó, metro cai com esse aqui, ó. E aqui eu vou ter milímetro passando para metro, né? Metro, 10 a terceira milímetro, né? Cancelei, metro. E eu encontro o valor da minha tensão em H sobre 2 positivo. Aqui eu tenho o meu valor em Newton por metro quadrado. E aí vocês fazem essa conta aí e encontram. Tranquilo, pessoal? Revisei. Tensão, a gente viu o programa todo, como é que vai ser o curso. Revi as tensões, o que eu vou querer nessa aula. Identificar as tensões, os componentes da tensão, tal de YX, tal de XY, tal de ZZ, tal de XY, tal de XX. Tensão normal, tensão cisalhante, o que significa? Lei de Newton da viscosidade, o fluido newtoniano, quando é que acontece quando eu tenho fluido newtoniano. Lei de Newton da viscosidade, com distribuição linear ou não linear. Esse exemplo que nós fizemos aqui foi com a distribuição não linear, certo? E aí o que foi mais foi tensão normal, tensão em um ponto. Essa viscosidade absoluta e viscosidade cinemática. Eu devo fazer ainda mais algum exercício disso aí, treinando, trabalhando com lei de Newton da viscosidade, ou seja, tal igual a mi du dy, trabalhando isso aqui. E aí a gente parte para a dinâmica do escoamento, que é a equação da conservação da massa, que é onde a gente, se eu não me engano, eu tinha parado aqui na aula de março. Dúvida aí, tranquilo? E à medida que a gente for aprendendo a trabalhar com esse dispositivo aí, né, a gente vai melhorando o curso, tá? Deu para acompanhar aí, pessoal? Deu sim. Eu só estou com a dúvida, professor. O senhor vai disponibilizar esses slides para a gente poder... Sim. Eu acho que eu tinha disponibilizado em março. Agora, vocês, eu não sei, eu não estou com os e-mails de vocês todos aí. Se vocês tiverem, junta aí, vocês aí, e se puder me mandar a relação com esses e-mails, aí eu mando só uma vez, ao invés de ficar mandando de um em um, entendeu? Se eu quiser mandar só para o meu e-mail, eu distribuo para todo mundo do grupo. Pronto, então me mande, se vocês tiverem meu e-mail, me mande um e-mail aí, ó.
Hã? lmario@ufba.br. Aí me manda isso aí, e aí eu passo para vocês os slides, e os slides da próxima aula também, e aí já adianta. Tá certo, pessoal? Professor, Diga. outra coisa, eu gravei a aula aqui, eu comecei a gravar de um pouco tarde. E aí eu queria saber do senhor, posso disponibilizar no YouTube, numa conta fechada, só para os alunos da turma? Pode, sem problema. Não tem Pronto, problema não. tranquilo então. Vou fazer isso hoje de tarde, tá? E aí eu passo Tá para o senhor. bom, tá bom, rapaz, tranquilo. Ó, mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, quarta-feira, 8h50, estamos aqui novamente, em casa, e eu sou grupo de risco. Professor, só uma dúvida. Diga. Os outros professores das outras aulas, para a gente poder fazer o cadastro da inscrição lá no AVA, você chegou a ver sobre isso, que alguns professores disponibilizaram o código da turma para poder fazer a inscrição, porque consegue ter acesso a essa sala do Meet através de lá. Ou você vai usar sempre esse mesmo link? Olha, não sei te dizer, eu acho que é esse mesmo, viu? Porque quando eu cadastrei aí a aula, ficou agendada todas as quartas-feiras, né? Durante todo o semestre, eu acredito. Se mudar, aí eu vou ter que passar para você, falar com o Eduardo de novo lá para passar para vocês. É porque toda matéria a gente tem uma chave de inscrição que a gente tem que colocar no AVA para poder ter acesso, entendeu? Não tenho a menor ideia. Não sei. Vou ver até com o Eduardo da secretaria também para ver se ele consegue verificar isso também. Não tenho a menor ideia. Tá bom, professor. Ok, Obrigada. pessoal. Então, quarta-feira estamos aqui novamente. E dúvida que tiver aí, vocês podem me contactar com o meu e-mail aí, que a gente, na medida do possível, vai tirando. Ok? Professor, aqui é Scarlett. Oi! Aqui é Scarlett. Eu já tinha me comunicado com o senhor por e-mail que eu estaria assistindo as aulas como ouvinte. Ok, doutor. Tá bom, sem problema nenhum. Tá Sem bom, problema. professor. Muito obrigada. Nada, Scarlett. Tá, um abraço, um beijo e um abraço. Tá bom. Abraço, beijo. Tchau, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ok, quarta-feira estaremos aqui novamente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu, galera. Diga.